Coloca na tela do canal do YouTube, o GC do Goiás. Tem muita coisa pra gente falar sobre a equipe esmeraldina. O primeiro tema é esse aqui, ó. Goiás contrata coach para motivar elenco. Você de casa concorda? Pessoal da mesa concorda? Coloca as imagens aí do profissional. Falou muito bem desse profissional. Né? O Evandro Mota tá aí na tela pra você. Já trabalhou na CBF, já trabalhou na Seleção Brasileira e é um dos coachings mais bem falados do Brasil. Do ponto de vista do coaching esportivo, né? Ele é um dos melhores do Brasil. Cara, eu não questiono a diretoria do Goiás. A diretoria do Goiás, mais uma vez, está provando que ela está completamente imbuída, está fechada e está fazendo tudo que pode. Tudo que pode. A minha crítica é em relação aos jogadores do Goiás, em relação ao Mancini. Porque, ô Nivaldo Carvalho, cara, você já pensou um jogador de bola... Pode voltar a imagem para mim aqui, por gentileza, Giovana. Jogador de futebol, primeiro ponto. Tim, você jogou bola há muito tempo. O treinamento antigamente era até mais pesado, hoje é menos. Os caras treinam um período, eles acordam ali por volta de 7h45, 8 horas da manhã, tomam um café, vão pro clube e treinam. À tarde, tranquilo. À noite, tranquilo. Aí eles jogam, né? Ganham um salário espetacular. Viajam em avião. Não é de ônibus mais, que o pé fica inchado, né? Parecendo a cabeça do Alcaraz. Não é mais assim, não. Salário rigorosamente em dia. Premiação lá em cima. Premiação por vitória, premiação por sequência e premiação por acesso. E os caras ainda precisam de coach. De coach. Ô Nivaldo, quem precisa de coach é o rapaz que acorda cedo pra mexer com obra. Tem o pessoal do lado aqui que trabalha de 5h30 da manhã até 6 horas com o sol na cara. Pega ônibus, não tem nem carro. 6h30 da manhã pega o 020, o companheiro do lado levanta o sovaco, aquele cheiro de morte, aquele CC desgramado, aí acorda, né, lascado, cheio de dívida, boleto pra pagar, abre a marmita, às vezes tem um ovo, um pedacinho de carne, um feijão mal temperado. Esse cara precisa de coach. O jogador do Goiás precisa também, Nivaldo? Coach? Precisa. Precisa? Isso é verdade que a diretoria do Goiás tá pagando. Não é uma vergonha pra jogador de bola, não, Nivaldo? E o meu comentário hoje no direto foi em cima disso, uma pouca vergonha. Eu ouvi, ué. Perfeito. E você, inclusive, eximiu a diretoria do Goiás. Você pensa mais ou menos como eu. Completamente. A direção tá fazendo, entre aspas, loucura para o time subir. O cara, ele precisa de uma palestra motivacional. Ele tem tudo. Ele não pega a bolsa onde tem o material de trabalho dele, chuteira, meia, caneleira, essa desgraça. Ele tem tudo que alguém pega para ele. Recebe o que deve ganhar menos ali hoje no Goiás é 100 mil. Eu fiz umas contas, eu levo, fiz uma conta rápida, 18 anos para ganhar 100 mil. Ele ganha no mês, mas não tem problema, ele deu a sorte de jogar bola profissionalmente e eu não. Um salário de 100 mil, ele corresponde a mais do que 2 salários de um juiz de direito, bicho. E aí ele precisa de palestra para se motivar. Ele não tem a motivação necessária para fazer o trabalho dele, que é jogar bola, que é um trem bom até dizer chega. É o que ele gosta de fazer. Que é um trem ótimo. Então, jogar bola é bom demais, cara. Tem algumas coisas que são melhores que jogar bola. Por exemplo, beber água de bruço, né? Que o colega nosso, aquele, faz bastante, né? Então... E aí os caras lá do Goiás precisam disso. Uma vergonha o que a direção do Goiás está sendo obrigada a fazer para motivar os jogadores. Porque eles têm um alto salário, eles têm uma premiação por vitória, eles têm uma premiação diferente por vitória em cima do Vila Nova, por vitória em cima do Atlético, por vitória em cima do Curitiba, por vitória em cima do Atlético Paranaense. Nesses 4 jogos eles têm uma premiação diferente. E eles têm uma premiação grande para subir o time. Mas mesmo assim, eles precisam de um coach motivacional. E mais uma para ser campeão. Você esqueceu. Eu tinha esquecido. Você esqueceu. Tem do acesso e tem a do título. Exatamente. Então é isso aí. Eu fico assim, abismado, Tim. Jogador de bola é uma raça muito bem tratada, né? Os caras são muito bem tratados, eles ganham rios de dinheiro, nem todos. Sim. Mas, por exemplo, o cara que joga no Goiás, ele tem essa realidade de vida. E o cara ainda precisa de coach para poder falar para ele que ele tem que jogar futebol, para falar pro Tadeu que ele tem que pegar bola,
Pra falar pro Léo que ele tem que cruzar bola. E outra coisa, Tim, pô, por que tá gastando salário com o Mancini então? Esse não é papel do treinador? Motivar o elenco? Precisa de coach, Tim. Coach! Ô, Tiagão, vamos lá, eu também penso igual a vocês. Bicho, eu fico revoltado com algumas coisas. Em relação à diretoria. Não com a diretoria. Sim. Diretoria do Goiás, parabéns, estão fazendo de tudo. Agora esses jogadores do Goiás... A diretoria, ela tá fazendo de tudo pra não ter desculpa. Porque também, e aí eu falo como ex-jogador, eu estive lá, convivi com vários e a gente sabe como que funciona. Tem muitos que quando a coisa dá errada, procuram desculpas. Então, pra mim, assim, a diretoria tá fazendo o papel dela, não tá dando brecha pra ter nenhum tipo de desculpa em relação se daqui a pouco tiver um tropeço, não conseguir o acesso. Nada contra o profissional, que é um baita de um profissional, né? O Evandro Mota, aí por onde ele passou, ele já mostrou sua qualidade, tudo, sem problema. Agora, realmente, e aí, falando mais uma vez aqui, né? O jogador de futebol, Thiago, ele tem todas essas regalias. Hoje, ainda mais. Hoje, a condição de trabalho é muito melhor que na época que eu joguei, que já era boa. Lógico que tinha alguns problemas financeiros, principalmente, atraso de salário, que hoje não existe mais. Hoje a lei é muito favorável ao atleta em caso de atraso de salários, atraso de premiações. A questão de condições de trabalho, hoje, olha, você pega o tal do staff do clube de futebol hoje, tem dia que a gente conta, lá no Goiás mesmo, 17, 18 profissionais dentro de campo ali no aquecimento. Então você tem todos os tipos de profissionais para fazer com que o atleta tenha as melhores condições para ele desenvolver o papel dele, que é o trabalho dele. E o jogador de futebol hoje, que é o sonho de 90, 95% da criançada aí, serem atleta de futebol, porque é a melhor profissão que existe no mundo. Se a gente falar hoje de Série A e Série B, ninguém ganha mal, Thiago. Ninguém ganha mal. Série A e Série B, vou colocar aí 90% dos atletas ganham mais que toda a população. É difícil ter um profissional em outro ramo que tem um salário tão bom como de atleta profissional. Tem uma vertente aí de psicologia, e eu respeito muito a psicologia, as pessoas são formadas para isso, a ciência ela ajuda em tudo, a ciência resolve problemas e tal. Não tô aqui menosprezando a ciência, ok? Claro. Mas tem uma vertente, até o Mancini falou isso em várias coletivas, a pressão é muito grande. Cara, vou te falar a verdade, pressão é pro pedreiro que ganha R$2.000, R$2.500 por mês e tem que sustentar uma família. Você entendeu? Toda profissão, ela tem pressão. Vamos pegar aqui ela tem pressão. O médico não tem uma pressão. Não dá conta de pressão, não. Sai do futebol então, aí. Cara, mexe com outra coisa. Um médico que trabalha entre a vida e a morte, ele tem uma pressão diária. Então, assim, toda profissão, ela exige essa questão da pressão. Ela tem a questão da pressão. Não é só futebol que tem pressão, não tem. Tem também. E quem está no futebol tem que aprender a conviver, porque ele vem lá da escolinha, categoria de base, vivendo com isso. Que o jogador tem. Essa questão de ter que, entre aspas, vencer, de entrar em campo e fazer o seu melhor. Fala de pressão de imprensa. Nós não temos aqui uma pressão de entrar aqui e procurar entregar o audiência. Agora há pouco nós falamos aí de um jogador que eu não conheço ele pessoalmente, mas eu penso, me parece que é um rapaz muito simpático, o Poveda. Eu vou falar de outros jogadores aqui. Aquele Yuri Alberto, ele atrasou a bola lá pro Rossi, o goleiro do Flamengo. O Hulk, ele errou dois gols debaixo da trave na Sul-Americana pelo Atlético Mineiro, ele ganha 2 milhões por mês, certo? Certo. O que acontece com eles depois? Nada. Se um médico está fazendo a cirurgia e ele erra a cirurgia, o paciente morre. O que acontece? Ele quase perde o diploma. Então você vê que pressão... Se o engenheiro desenha um prédio errado, o que acontece? Cai o prédio e mata um monte de gente. Então, esses caras têm pressão. É jogador de futebol, não tem pressão nenhuma, não. Não, concordo plenamente com você. Tinha uma raça muito mimada, né, bicho? Fala a verdade aqui. Que raça mimada, né? E o futebol, ele aumentou esse mimo com o decorrer do tempo, com a questão que eu também não tenho nada contra, são profissionais da entrada dos empresários no futebol. Hoje o jogador, amigo, isso aí que você falou é verdade, o cara não pega, ele pega na chuteira só pra calçar, só pra colocar no pé.
Porque tudo é entregue pra ele, e aí quando ele usa, ele devolve ali, aí tem quem lava, quem limpa. Não faz nada. Jogador de futebol, ele vive num mundo paralelo, que ninguém tem a vida que... Eu acho que ninguém tem a vida que tem jogador de futebol. Não é à toa que é a profissão mais visada hoje, né? Pra você falar com as crianças, né? Depende, além de ser... Acho que a gente tem que separar aqui o nível de futebol que a gente tá falando, né? Porque, por exemplo, o cara que joga no Goiânia, a situação dele é complicada. Por isso que eu citei pra você jogador Série A de e Série alto B. rendimento. Né? Série A, eu falando de campeonato brasileiro, Série A e Série B. Sim, perfeito. São jogadores que têm um salário diferenciado, que são salários diferenciados, com raríssimas exceções. Então são salários muito acima do normal da população brasileira. Você sabia, Thiago, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Bruno Guedes, lá no setor Jaó, para a esposa dele, a Rosana. Então um abraço para vocês, meus queridos amigos, aí no setor Jaó. Vocês sabiam que hoje o jogador de futebol, ele é desencorajado a treinar cobrança de falta por causa do CK? Eu não sabia, mas eu fico sabendo agora. Me dê mais detalhes, comandante. 2h30 da tarde, debate das feiras, oferecimento e explosão de ofertas na Vesa Renault. Aproveite Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marcelino, todo mês uma seleção de ofertas para você. Cestas Benevita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. E Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor, 629-9883-0388. Como que é isso? É assim, o jogador hoje ele é desencorajado a treinar, a ficar treinando ali 1h30, 1 hora, cobrança de falta, como o Rogério Ceni fazia. Um abraço para o Sandrinho, o Sandro, lá na Casa Martins, tá falando que quem tá precisando de coach motivacional é o torcedor. Tem razão ele. O Rogério Ceni, isso eu vi, que um dia eu fui fazer um jogo de São Paulo lá, e... até esqueci como é que foi o treino, mas eu sei que depois do treino ele ficou 1h30 treinando cobrança de falta. Hoje o jogador não faz isso mais não, por causa do CK. Diz que tem perigo de lesão muscular, então o cara ele é desencorajado a ficar treinando tanto tempo assim. Ele é incentivado a pegar o WhatsApp e escrever no WhatsApp. Nós foi. Instagram, né? Instagram, nós fotinha. foi, a gente fomos, essas coisas. É uma coisa assim, cara, é lamentável, é lamentável. E repito, a crítica não é direcionada à diretoria do Goiás. Eles estão fazendo tudo o que eles podem. Eu acho que isso aí, Thiago, mostra que a direção do Goiás está desesperada. Você acha? Eu acho. Porque, bicho, o Goiás teve 12 pontos de diferença para o quinto colocado. Hoje, ou seja, nessa rodada, né, que começou ontem, o que acontece? Essa diferença pode cair, sabe para quanto? Para 1 ponto. Não, para nada. Para nada. Só para o critério de desempate. É número de vitória. É. Então, para um time que tinha 12, o time falou agora há pouco, o Goiás fez 38 pontos no primeiro turno. Até agora ele fez 12 no segundo turno. Hein? 2h32, prepara pra gente os últimos 5 jogos do Volta Redonda e do Goiás, os números são assustadores e o Volta Redonda está na zona do rebaixamento, atenção. 2h32, peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383, 3280-8383. Meus amigos, a Vedacil tem mangueiras de qualidade que garante a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Like Imóveis, realizando sonhos. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. E ofertas Nisa Multimarcas. Hyundai Creta a partir de R$ 79.990, com parcelas a partir de R$ 1.690, 2 anos de garantia, laudo cautelar e entrada facilitada no cartão, em até 18 vezes. Acesse e conheça nisaseminovos.com.br. O povo tá parando aqui, gente. Eu tô quase contratando um coach pra você de casa, que não deixa o like. Cadê o like, gente? Participe aí. Estamos com 200 likes agora. O Vander Machado tá ligado com a gente, porque semana passada o Goiás já estava mal e você não criticava, Thiago. Meu amigo, eu sou um cara totalmente, digamos que, do momento. Eu sou do momento, futebol é momento. O momento do Goiás semana passada ainda não era desesperador. Nessa semana tá quase. Eu tô assustado, aí. Eu tô assustado com o futebol que o Goiás jogou contra o Atlético, aí.
A gente tem que fazer alguma coisa aqui, meu amigo, pelo menos criticar. Porque pra ver se a gente promove uma reação nesses caras. As pessoas precisam entender o seguinte, o time, ele pode até ser derrotado, acontece, né? Vai muito do comportamento, né? Mas jogando bem, não, o time jogou bem. Volta a imagem pra cá, Giovana. O time jogou bem, tá? O goleiro adversário fez milagre, a equipe acabou perdendo gols demais, a produtividade da equipe foi muito boa, tal. Isso é uma coisa. Agora, o time, quando ele não consegue o resultado, como foi o caso do Goiás contra o Atlético, um time que não jogou absolutamente nada, e eu já tinha falado para vocês não prestam muita atenção no que eu falo. O jogo contra o Paysandu, eu tava lá em Palmeiras, mas eu vi o jogo. Eu falei, gente, eu fiquei assustado com o rendimento do Goiás. Você comentou até com um amigo, né? Lá na sala. Foi. Falei, gente, eu fiquei assustado com o rendimento do Goiás, porque o gol que o Goiás fez no Paysandu foi um gol entregado. Foi o gol do garoto Jean Carlos, né? Foi um gol entregado. Eu falei assim, ó, vocês se reportam 45 segundos antes do gol para vocês verem que a bola ia para fora, para a linha de fundo, tonto do jogador do Paysandu. Deu uma cabeçada lateralmente, sobrou pro jogador do Goiás na ponta direita, o cara não soube, fez um cruzamento baixo, a bola passou, tal, e o Paysandu saiu no contra-ataque, perdeu a bola lá no contra-ataque, a defesa aberta e aconteceu o gol. Falei, gente, eu fiquei assustado com o rendimento do Goiás, porque o time, ele pode, a gente observa muito a questão de comportamento da equipe, a gente que mexe com futebol, trabalha com essa desgrama e fica envolvido com isso, não vou falar noite e dia porque eu tô mentindo, né? A gente fica boa parte da vida da gente envolvido com futebol, então a gente olha muito isso. A gente observa muito o comportamento da equipe, como que o time se comporta. Tanto é verdade que a gente sabe com muita facilidade quando tem um jogador de sacanagem, quando tem um jogador fazendo corpo mole, quando tem um jogador fazendo vagabundagem, a gente sabe. 2h36, só põe na tela do YouTube aí, por gentileza, Giovana, os últimos 5 jogos do Goiás e do Volta Redonda. Tim, são números assustadores. Olha o Goiás. Ele perde pro Avaí 2x1, ele empata com o Coritiba 0x0, ele ganha do Paysandu 1x0, ele empata com a Ferroviária pelo placar de 1x1 e ele empata com o Atlético 0x0. Ou seja, de 5 partidas, ele tem 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. Ele conquistou 6 pontos. 15 possíveis. 15 possíveis, né? Olha o Volta Redonda aí nos últimos 5 jogos. Ele ganha do Paysandu 2x1, ele empata com o Criciúma 0x0, o Criciúma candidata ao acesso. Foi o 4. Perde pro Amazonas 1x0, ganha do Remo pelo placar de 2x1, outro 7. candidato ao acesso, e ele perde pro América. Ou seja, ele fez 1 ponto a mais que o Goiás. 1 ponto a mais que o Goiás nessa sequência de 5 jogos. É o 17º colocado. Preocupante, Tim? Né? Volta aí, parece que ele jogou mais jogos fora de casa do que em casa. Volta aí pra gente. Giovana, por favor. Paysandu fora, Amazonas fora e América fora. 3 fora, 2 em casa. Pois é. E nos 2 em casa, ele não perdeu. Ele empata com o Criciúma e ele ganha do Remo. Então, a gente fica preocupado por isso. Além dessa questão de Eu já tô quase desesperado, Tim. De comportamento, porque o Goiás não tá jogando. E eu, sim, vendo o clássico Goiás e Atlético, jogo mais difícil, clássico normalmente é um jogo mais complicado, mas Nivaldo, Thiago, o Goiás não deu um chute no gol. Lembra um chute que o Paulo Vitor, o goleiro do Atlético, teve que defender? Ou então que pelo menos passou perto? Não teve. Teve uma cabeçada do Messias no primeiro tempo que ainda passou longe. Então a produtividade é muito pequena. A gente não está vendo o Goiás tendo um crescimento. Tomadas de decisões erradas, o próprio trabalho do Mancini, jogadores que caíram demais o rendimento. E o jogo de amanhã é uma decisão, Thiago. É uma final. Mesmo com esse aproveitamento baixo do Goiás, o Goiás está muito próximo do acesso. Está complicado agora porque a gente viu um quinto colocado encostando. A gente está vendo aí a 3 pontos nesse momento o Novo Horizontino do Goiás. O Novo Horizontino ainda joga, né? O Coritiba joga hoje, pode assumir a liderança, pega o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Então vai ficando uma situação que começa a assustar. O torcedor esmeraldino está assustado. E aquilo que eu venho falando da questão do Mancini. Perde a confiança, o Mancini, ele está caminhando no limite. Ele está no limite. E em muitos momentos dessa competição, o Mancini esteve muito tranquilo, até pelo desempenho do Goiás. E era verdade. E quando a gente falava, e para mim eu continuo, para mim o Mancini é o melhor treinador que nós temos na Série B hoje, mas o trabalho dele não está rendendo. Mas não é só ele. É o trabalho, até um internauta nosso falou isso aí. O time
tem os erros do Mancini? Tem os erros do Mancini, mas tem jogador que tem que entregar mais. E principalmente quando vai chegando na reta final, Thiago, você tem que entregar mais. Você tem que sair esgotado de campo, a gente tem que ver um Goiás brigando mais, lutando mais. E outra, e quem tem que decidir, e o Goiás não é um time de menino, o Goiás é time de jogadores experientes, precisam realmente puxar a responsabilidade, jogar mais. Eu vejo que o Mancini ele tem condições de ajustar melhor a equipe do Goiás, para o Goiás render mais. Ontem a gente falou a questão do Wellington Rato que não tá jogando, e treinador grande tem que ter respeito, tem que ter essa grandeza. Se o cara, independente do nome, da carreira, do que já fez, ele tem que escolher quem tá melhor, ainda mais numa reta final como essa. Então amanhã é uma decisão pro Goiás, e é o tipo de jogo, Thiago, que o empate é ruim.